A gente recebe agora no Jornal Nova Brasil Brasília a Isabela Pereira Rodrigues, ela que é enfermeira-chefe do Banco de Órgãos e Tecidos da Secretaria de Saúde do DF. Isabela, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. Bom, e a boa notícia que a gente traz para você que nos acompanha é que os transplantes de medula óssea cresceram 16% aqui no DF, se a gente for comparar o mesmo período deste ano com o ano passado. Então, veja, até agosto de 2022 foram 116 transplantes de medula e de janeiro a agosto deste ano foram 135. Isabela, do que a gente está falando exatamente quando a gente fala do transplante de medula óssea? Quando a gente fala de transplante de medula óssea, nós, aqui no Distrito Federal, nós estamos falando de uma modalidade que é chamado, né, de transplante de medula óssea, que é a substituição de uma medula óssea doente para células obtidas de medula óssea que estão sadias. Hoje no Distrito Federal, essa demanda, né, desse aumento desse tipo de transplante, ele é do tipo autólogo. E falar de transplante autólogo são aqueles que são células doadas que provêm do próprio indivíduo que será transplantado. Olha só, então a própria pessoa que precisa de uma medula nova, pode tirar de uma outra parte e implantar? Como é que funciona isso? Exatamente. O que acontece com uma das primeiras tentativas é que o próprio organismo ele seja estimulado, né? Então existe um tratamento específico do qual o paciente ele é estimulado à produção, né, das suas próprias células. E através disso ele como se fosse uma transfusão, né, no próprio paciente, porque o índice de rejeição é menor, né, com relação a esse tipo de modalidade. Isabela, eu queria saber como é que as pessoas podem se tornar doadoras de medula. Certo. Hoje, para você se tornar um doador, é uma doação voluntária. É preciso ir ao hemocentro mais próximo da sua cidade, ter entre 18 e 35 anos de idade, onde esse cadastro, quando existe, né, numa plataforma específica, ele pode ficar cadastrado até 60 anos de idade. E não ter, né, nenhuma doença impeditiva, que no caso também existe uma série, né, de orientações, e estar em bom estado geral de saúde. Ah, legal. Isabela, quando você se cadastra, você está lá nesse cadastro ali, que você pode ficar até os 60 anos de idade, você é chamado. O que acontece? Como é que é isso? Você vai ser acionado? O que vai acontecer? Vai ser feita alguma cirurgia? Dói? Como é que acontece isso tudo? Conta pra gente. Bom, o que acontece? Essa plataforma que eu falei que fica o cadastro se chama Redome, né? Que é um cadastro a nível nacional e internacional. Quando existe a inserção desse doador nesse sistema, é feito através de doação de sangue, onde através do sangue é feito algumas análises genéticas. E à medida que existe já o cadastro dos doadores e receptores, existe um cruzamento periódico dessas informações. Quando existe uma compatibilidade, esse receptor ou esse doador, então, ele é chamado, é feito novos exames e a partir disso é que se dá todo o processo, né, de doação da medula. Essa doação da medula, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer através da doação que é feito em ambientes cirúrgicos, que é um procedimento que é retirado de alguns ossos principais do corpo, que é o externo ou da bacia. Aí é um procedimento cirúrgico, o doador tem que ficar hospitalizado,
E então, só a partir dessa etapa que é feito todo nesse procedimento de doação de medula. Mas, em regra, Isabela, é um procedimento simples, é um procedimento que pode trazer algum tipo de prejuízo para o doador, ou tirando aquela, que é inevitável, né? Essa burocracia de ter de se colocar à disposição para um procedimento médico, muitas vezes de ter de se internar, tirando o que a gente já espera que deva acontecer, não tem nada de assustador, porque a gente percebe que muita gente deixa de doar, ou mesmo de se cadastrar, né, para que possa ser um eventual doador, pelo receio de ter ali grandes prejuízos à saúde, de passar por momentos muito traumáticos, de dor, e na verdade não é bem assim, né? Exatamente. Então esse procedimento que eu disse, né, que o doador tem que ficar hospitalizado, é uma punção que acontece, é claro, por ser uma punção um pouco mais profunda, mas ele fica anestesiado, então não existe riscos, né, inerentes para o doador. Então, assim, em termos de benefícios, né, que esse doador vai poder, né, ajudar outras pessoas, né, muito doentes que estão no aguardo desse transplante de medula óssea. Então, entendo que o benefício é muito, né, melhor do que esse processo, né, de você estar fazendo a doação da sua medula óssea. E, Isabela, você doando a medula, você não fica sem, né? Como é que funciona isso? Isso. Quando nós produzimos dentro, né, dentro desses ossos principais, a produção ela é sistemática, né? Você fica continuamente produzindo essas células. Então, quando existe essa doação, o organismo, após um tempinho de recuperação, ele continua produzindo essas células dentro do seu organismo. Então, a gente não perde essas células após essa doação, não. Muito legal. Então tá aí, fica o serviço. A gente teve o aumento dos transplantes de medula aqui na capital e a gente faz um chamamento para que você saiba mais sobre o assunto. Se for ali do seu interesse, que você se cadastre como um eventual doador, que procure o Hemocentro, procure mais informação. Muitas vezes algumas pessoas poderiam estar ajudando, mas não estão justamente pela falta de informação. E é essa a ideia dessa conversa que a gente teve agora com a Isabela Pereira Rodrigues, ela que é enfermeira-chefe do Banco de Órgãos e Tecidos da Secretaria de Saúde do DF. Isabela, obrigada pela conversa, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigada.